E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como é que funciona e vou mostrar o passo a passo o processo de criação deste circuito aqui, ok? Esse daqui é um módulo de memória, é o mesmo tipo de memória usado nas naves do programa Apollo, tá? Incluindo o Apollo 11. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona, qual é a base de funcionamento e o passo a passo para a criação desse circuito aqui. Esse daqui fui eu que projetei e que construí, tá? Ainda tem a minha assinatura aqui atrás. Então, segue aí, bora para a área 51, espero que vocês gostem. Bom pessoal, para quem não conhece, essa daqui é a famosa área 51, beleza? Olha lá, a área 51. É aqui que eu desmonto os OVNIs, os discos voadores que caem na floresta ali do lado. Tem uma floresta ali, beleza? Aqui é onde ficam os ETs que sobrevivem, mas tá tudo vazio porque morreram tudo, tá? Então, partiu a área 51. Bom pessoal, para fazer essa memória, eu vou começar com um joinha. Por que o joinha? Porque eu vou usar um princípio da física que, para ser melhor memorizado, é conhecido como regra da mão direita, ok? E o que diz a regra da mão direita? Ela diz que se uma corrente elétrica percorre um fio, nesse sentido aqui do polegar, forma-se um campo magnético ao redor do fio, nesse outro sentido aqui, tá? No sentido dos outros dedos. Então, se uma corrente elétrica passa por esse fio aqui nesse sentido, tá? Um campo magnético forma-se ao redor do fio nesse sentido aqui, tá? Bom, mas será que isso acontece mesmo ou é fake news? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma bússola, ok? Vou colocar aqui uma bússola comum. A ponta vermelha da agulha aponta para o polo norte magnético da Terra, certo? Por isso a agulha tem que ser feita de um material leve para que o campo magnético da Terra seja suficiente para desviar a agulha, tá bem? Então vamos lá, eu tenho aqui uma bússola e se for verdade mesmo essa história de campo magnético que se forma ao redor do fio, quando eu passar uma corrente elétrica aqui, vai se formar esse campo magnético e vai interagir com o campo magnético da agulha da bússola, que também é um pequeno ímã, e ele deve se mexer para algum lugar, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou ligar aqui a minha fonte. Vou colocar uma tensão aqui de 12 volts nela, tá? Estou usando aqui padrão ATX, então fio preto para terra e fio amarelo para 12 volts, ok? E aí, perfeito, liguei aqui, polo negativo da fonte, tá? E agora vou ligar o polo positivo. Só que, se eu encostar esse polo positivo aqui, para gerar essa corrente elétrica, o que vai acontecer? Eu vou causar um curto-circuito, porque eu estou encostando aqui o polo positivo no polo negativo. Então, eu vou usar uma pecinha que eu tenho aqui, conhecida como resistor, tá? Que vai absorver toda essa energia e transformar em calor, ok? Então, ele não vai deixar o curto-circuito acontecer. Ao invés de acontecer um curto-circuito, ele vai transformar em calor, ok? Então, eu vou pegar a ponta dele aqui, colocar... O fio aqui já está passando por cima da agulha da bússola, ok? E quando eu encosto aqui, fechando o circuito para criar a corrente elétrica, o que acontece? A agulha da bússola se move, provando o quê? Que um campo magnético se formou ao redor do fio e está interagindo com o campo magnético da agulha da bússola, que está provocando esse movimento aí, tá bem? Esse realinhamento aí da agulha da bússola, ok? Então é isso. Quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, ela forma um campo magnético ao redor do fio, tá bem? Bom, o processo inverso também acontece, tá? Se a gente passar um campo magnético no sentido correto perto de um fio, a gente vai provocar uma corrente elétrica nesse fio, ok? É assim que funciona o alternador do carro, por exemplo, o carro a combustível, né? O motor do carro faz girar um ímã lá dentro do alternador e a passagem desse campo magnético do ímã perto de alguns fios gera corrente elétrica. É assim que o alternador carrega a bateria, ok? Eu tenho aqui uma peça parecida com o alternador, tá? Se a gente olhar ali dentro, a gente vai ver que tem um ímã preso no eixo, certo? Então toda vez que eu giro o eixo, eu estou girando esse ímã.
E aí, perto do ímã tem uma porção de fio enrolado ali. Então é dali que vai sair a tensão, certo? Então eu vou pegar essa peça aqui, conectar os terminais. Pronto. E vamos medir qual é a tensão que eu consigo aqui. Então, vou pegar esse multímetro analógico que eu tenho aqui, que eu acho que vai ser melhor para visualizar esse efeito, ok? Vou ajustar a escala móvel dele para no máximo 10 volts, porque não vai sair mais do que isso. E aí a gente vai observar ali na escala fixa quantos volts realmente a gente vai conseguir girando o eixo dessa peça aqui, tá bem? Então eu vou pegar o multímetro, conectar aqui nos terminais, ok? E vou girar o eixo dessa peça. Vamos ver quantos volts a gente consegue ali. Consigo perto de 4 volts, mais ou menos, toda vez que eu giro com a mão o eixo dessa peça. Então eu mostrei para vocês que a variação de campo magnético perto de um fio elétrico também produz corrente elétrica nesse fio, certo? Bom, pessoal, então agora, terceira etapa do experimento. Se aplicando corrente elétrica num fio eu gero um campo magnético e se aplicando um campo magnético num fio eu gero corrente elétrica, isso significa que se eu deixar esse fio amarelo aqui, okay, que eu vou chamar de primário, e aí eu vou pegar um outro fiozinho que eu tenho aqui, que ele é um pouco mais fino, mais maleável e maior também. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Se eu deixar esse fio aqui pertinho, o que vai acontecer? Então, teoricamente, se eu aplicar uma corrente elétrica aqui no meu fio primário, que é esse amarelo, eu vou gerar um campo magnético ao redor dele, que também vai incidir nesse outro fio aqui, que eu chamo de secundário. Então, teoricamente, eu vou ter uma corrente elétrica, certo? Eu vou ter uma tensão aqui na ponta dos fios. Será que isso vai acontecer? Então, vamos fazer o teste. Então, eu vou colocar os dois fios posicionados aqui, tá? Para fazer essa medição, eu vou usar esse aparelhão aqui, que é chamado de osciloscópio, ok? Como o próprio nome sugere, serve para a gente ver oscilações, tá? Então, eu vou deixar os dois fios aqui. Vou pegar as duas pontas do secundário, que é esse fiozinho roxo aqui, e vou colocar na ponta de prova aqui do osciloscópio. Esse aqui é o sensor do osciloscópio, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu conectar aqui um terminal aqui. Pronto. Uma ponta conectada ao osciloscópio. A outra ponta também conectada ao osciloscópio. E pronto. Não tem mais nada no fio. Tá? Eu tenho aqui um pedaço de fio conectado ali no osciloscópio. Tá? Então vamos prender ele aqui. E no fio amarelo, que é o meu primário, eu vou ter ali a minha fonte. Polo negativo da fonte ligado aqui. Ok. E o polo positivo da fonte. Vou deixar ele preso aqui. O polo positivo da fonte está aqui, naquela pecinha que não deixa dar um curto-circuito. Lembra? O que vai acontecer aqui? Eu tenho um fio perto do outro, né? Então, teoricamente, é para acontecer aquilo que eu falei. Vou fazer um ajuste aqui no osciloscópio. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer quando eu encostar o positivo aqui no fiozinho, no primário, ok? Muito bem. E não temos nada. Por quê? Por que não funcionou o experimento? Teoricamente é para esse fio amarelo gerar um campo magnético que vai incidir também sobre esse fio roxo, e aí era para eu ter tensão saindo ali nas pontas do fio. O que aconteceu aqui? Algo deu errado que não funcionou. Mas por que não funcionou? Não funcionou porque esse processo ele não é um processo eficiente, ele é muito ineficiente, acontece muita perda aqui, certo? Acontece muita perda de energia, tá? O campo magnético gerado pelo primário, por exemplo, que é esse fio amarelo aqui, ele vai em todas as direções, não vai numa única direção, ele enfim, ele não é concentrado todo ali em volta do fio
roxo, que é o secundário, tá? Então, primeiro problema de ineficiência, a dispersão do campo magnético. O que eu vou fazer para corrigir isso? Eu vou usar essa pecinha aqui, certo? Isso aqui é um núcleo de ferrite, tá? Ferrite é um material que na cor natural dele é de cor grafite, tá? Aqui ele é azul porque ele está pintado de azul. O ferrite, ele é um ótimo condutor de campo magnético, ok? Então, se eu colocar um núcleo de ferrite em volta do fio amarelo e se ele também ficar em volta do fio roxo, aí eu vou ter uma melhor condutividade desse campo magnético. Pronto, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Esse núcleo de ferrite conduz um campo magnético muito melhor do que o ar, do que só o ar, tá? Vamos ver se melhora alguma coisa. Então, eu vou segurar aqui para não escorregar. E cadê o polo positivo da minha fonte? Tá aqui, com o resistorzinho, ok? Então, eu vou encostar aqui na ponta. Opa, já temos alguma coisa, tá? Toda vez que eu encosto ou tiro aqui o polo positivo da fonte na outra ponta aqui do meu fio primário, que é o amarelo, o que está acontecendo? Eu estou produzindo um campo magnético que é muito melhor conduzido por esse núcleo de ferrite aqui, ao invés do ar, e esse núcleo de ferrite está em volta aqui do fio roxo, certo? Que é o secundário. Então, esse fio roxo está recebendo uma carga muito maior, tá? Uma quantidade muito maior de campo magnético que ele estava recebendo antes. Então agora sim está havendo alguma tensão na saída dele ali, tá vendo? Cada vez que eu encosto ou tiro aqui, eu tenho um sinal ali no osciloscópio, tá? Bom, ainda não está legal, né? Não está muito bom, está num formato de onda estranho ali, com muita interferência, muitos picos, e a tensão ainda está muito baixa, eu preciso de uma tensão maior, tá? O osciloscópio aqui está indicando que eu tenho 2,74 volts VPP. O que é VPP? É de um pico ao outro, ok? Lá do pico mais baixo até o pico mais alto. Por que tem para cima e para baixo? Porque eu tenho tensão negativa e tensão positiva, tá? Daqui a pouco a gente vai melhorar isso. Bom, como que eu faço para corrigir isso? Primeiro passo. Se a minha tensão de saída aqui do secundário ainda está muito baixa, o que eu faço? Já que ele é mais comprido, eu passo ele mais uma vez pelo mesmo campo magnético, ok? Dou mais uma volta. Pode fazer isso? Pode. Na verdade, pronto, apelei agora, né? Dei 10 voltas aqui. Significa que o mesmo fio está passando 10 vezes por dentro do mesmo campo magnético, ok? Vamos ver se deu alguma diferença. Conectar aqui a ponta do osciloscópio. Vamos passar o fio amarelinho aqui por dentro, o primário, ok? Esse roxo aqui é o nosso secundário. É assim que funcionam os transformadores, tá, gente? Um monte de fio enrolado aqui no núcleo com as pontas viradas para um lado e um monte de fio enrolado no mesmo núcleo com as pontas viradas para o outro lado, tá? Bom, o que vai acontecer agora? Vamos ver o que acontece, né? Eu vou ligar aqui o polo positivo da fonte no primário, tá? Pronto, vamos ver agora o que acontece ali no osciloscópio. Opa, agora eu tenho um sinal bem maior, bem mais amplificado. Tá? Deixa eu mudar a regulagem aqui, vou colocar 5 volts por divisão. Vamos ver aqui. Melhorou. Então agora eu tenho ali, tá vendo? Como mudou? 21 volts de pico a pico. Tá vendo? Como aumentou muito a tensão? É assim que o transformador aí da sua casa transforma 110 volts em 220 ou 220 em 110. A diferença de voltas do primário para o secundário, tá? E entra mais algumas coisas também, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui porque não
não é um vídeo sobre eletrônica. Bom, ok. Já tenho ali um sinal legal saindo ali pelo secundário. Tá indo ali até o osciloscópio, né? Beleza. Ainda não tá bom. Para quem trabalha com informática, isso aí ainda é um sinal analógico, não é um sinal digital. Não tá muito legal. Eu tenho ali tensão positiva, eu tenho tensão negativa, eu tenho uma porção de ruído aqui ainda sendo produzido, ok? O próximo passo, então, a quarta e última etapa, tá? É corrigir esse problema, tá bem? Mentira, é a penúltima etapa e não a última. Okay? Bom, o que eu tenho aqui? Mais ou menos a mesma coisa, tá? A única diferença aqui é que eu coloquei essa placa branca aqui, tá? Que se chama matriz de contato ou protoboard, que serve para fazer protótipo de circuito, tá? Porque agora o experimento aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, vai virar um circuitinho, tá? Mas enfim, as ligações não mudaram em nada, ok? Eu ainda tenho um resistor aqui, que serve para evitar o curto-circuito na fonte, ok? A fonte agora está ligada aqui, nessa parte branca aqui. Eu ainda tenho o primário, o velho fiozinho amarelo ali, que agora está ligado aqui, né? Nos terminais aqui, da placa branca. E eu tenho o osciloscópio, continua sendo ligado ali no secundário, ok? Que é aquele fiozinho roxo enrolado ali no núcleo de ferrite, tá bem? Ou seja, em termos de ligação eletrônica não muda nada. Se eu pegar esses dois fiozinhos aqui e encostar, eu continuo tendo o mesmo resultado ali no osciloscópio, tá? Eu tenho uma tensão sendo produzida ali no secundário, tá? Que é o fiozinho roxo, mas não está muito regular, não está muito bom, tá? Preciso melhorar isso. Para melhorar isso, eu vou usar dois componentes eletrônicos. Um deles é essa pecinha aqui, que é um diodo, ok? Esse diodo ele vai eliminar aquela tensão negativa que fica ali no osciloscópio, aquele pico para baixo, ok? E eu vou usar também um capacitor. Esse capacitor aqui, ele vai eliminar um pouco desse ruído e fazer o meu pulso elétrico ficar um pouquinho mais largo, tá bem? Então vamos ver o que acontece quando a gente adicionar o capacitor e o diodo no circuito. Prontinho, pessoal. Agora, depois que eu ajustei aqui, coloquei o diodo, coloquei o capacitor na saída aqui do secundário, ajustei a polaridade aqui do osciloscópio, mudei alguns ajustes ali para a gente ficar melhor de ver. E o que acontece agora quando eu encosto um fio no outro? Opa! Agora sim eu tenho um pulso muito mais regular, né? Beleza! Bom, então eu tenho aqui uma corrente elétrica que passa pelo núcleo, tá? E produz um campo magnético que provoca uma outra corrente elétrica ali no secundário, no outro fiozinho, beleza? Agora sim, vamos para a última parte. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui foi duplicar a estrutura, ok? Então, antes eu tinha só esse núcleo de ferrite aqui, agora eu tenho dois núcleos de ferrite, dois fios secundários, que são esses dois roxinhos aqui, dois capacitores, dois diodos. Tudo isso aqui está alimentando dois canais aqui do osciloscópio e eu tenho dois traços na tela. O amarelinho representa a saída desse primeiro núcleo aqui, que já estava aqui, e o segundo traço, que é o azulzinho ali de baixo, representa a saída do secundário desse outro núcleo aqui, certo? Então, o que acontece quando eu encosto o fio aqui? Eu tenho dois pulsos elétricos, porque esse mesmo fio está passando por dentro dos dois núcleos, tá bem? Então eu não precisei duplicar o fio, ok? Para que eu preciso duplicar o fio? Eu preciso de um fio que conduza uma corrente elétrica e gere um campo magnético para esse núcleo aqui e gere um campo magnético para esse outro núcleo aqui. Na verdade, ao longo de todo esse fio aqui tem um campo magnético, tá bem? Então, com o mesmo fio, eu tenho dois pulsos na saída ali, certo? Agora eu tenho um dispositivo de armazenamento de dados, ok? Agora eu tenho uma memória, muito simples, mas é uma memória. Como assim? Por que eu tenho uma memória?
Como é que funciona uma memória? O processador, né, a CPU, envia um endereço para a memória e a memória devolve um dado para o processador, né, para a CPU. Então, num ciclo de leitura, quando a CPU quer ler dados da memória, ele envia um endereço, o que é que tem no endereço 1? E a memória devolve para ele o byte que tem gravado no endereço 1. Se ele envia o endereço 2, a memória devolve para ele a informação que está gravada no endereço 2. E como esse circuito aqui funcionaria dessa forma? Muito bem. Vamos supor que no endereço 1 de uma memória muito simples como essa aqui, tá? Com apenas 2 bits de capacidade, ok? Isso é importante. 2 bits de capacidade no byte, tá? Eu não tenho um byte de 8 bits, eu tenho um byte de apenas 2 bits, tá? É só um teste. Certo, vamos supor que no endereço 1 eu queira guardar a informação 1, ok? Dados binários. 1. E no endereço 2 eu quero guardar a informação 0. Tranquilo. Então o que eu faço? Eu coloco esse fio amarelo aqui para representar o endereço 1, onde tem que ficar guardada a informação 11, né, o byte 11. E eu pego um outro fiozinho, vou pegar esse fio azul aqui, ok? Qual é a informação que eu quero guardar no segundo endereço? 10, perfeito. Então, se o primeiro bit é 1, eu passo o fio por dentro do primeiro núcleo de Fate, ok? Primeiro bit é 1. O segundo bit é 0, né? Eu quero guardar a informação 10 no endereço 2. Então, eu não passo o fio por esse núcleo de ferrite. E com isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui no fio amarelo, que representa o endereço 1, eu devo ter a informação 11, vamos ver se tem. Perfeito. 2 bits 1. Ok? E aqui, no fio azul, que representa o endereço 2, eu devo ter 10. 1 e 0. E é isso, gente. Para quem nunca viu um bit, aquele ali é um 1. Ok? Quando a gente fala 1 e 0, a gente está falando de binário, né? Mas na física, binário não existe, ok? Binário é uma coisa que nós inventamos. A CPU é um equipamento eletrônico, é uma peça eletrônica. A memória também é uma peça eletrônica. Eles se comunicam como? Através de pulsos elétricos. Que, para ficar melhor, para a gente falar, para a gente documentar, para a gente fazer conta, a gente chama de binários, zeros e uns. Na verdade, na física é a presença de um pulso elétrico ou a falta dele, ok? Então, eu tenho aqui no meu endereço 1 o byte 11, certo? E no meu endereço 2 eu tenho o byte 10. Fechou, tenho uma memória. Esse tipo de memória aqui é chamada memória de núcleo de corda, ok? Bom, o protótipo está funcionando. Agora eu quero fazer o circuito completo, ok? Eu vou fazer agora uma memória completa com os 8 bits de capacidade de armazenamento para cada byte. E eu vou fazer, essa minha memória vai ter 12 endereços de memória. Então, ela tem capacidade de armazenar 12 bytes de 8 bits, totalizando 96 bits, ok? Vou parar esse circuito agora, porque já constatei que o protótipo está funcionando. Olha só, endereço 1, eu tenho 11. Endereço 2, eu tenho 10. Perfeito, é o que eu queria. Tá? E eu posso ter N endereços aqui, é só eu adicionando os fios aqui e fazer a combinação certa, qual que passa por dentro do núcleo e qual que passa por fora, certo? Então é o que eu vou fazer agora. Uma memória com capacidade para 12 bytes de 8 bits cada um, fechou?